Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível escola bíblica, né? Para alguns, escola bíblica dominical. Com muita alegria, eu quero me apresentar. Meu nome é Hermes Antônio, sou pastor aqui na Assembleia de Deus Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto, a quem eu sou xará, e a pastora Ezi Batista, a quem vai meu agradecimento pela cobertura espiritual e pelo apoio. No mais, amados irmãos, estamos aqui no Tocantins, trabalhando, fazendo o que nós gostamos, com pessoas que amamos e aquilo que nós mais gostamos de fazer, pregar a palavra de Deus. Portanto, vamos direto ao ponto. Você bem sabe que nós estamos estudando a revista da editora Betel, que estamos caminhando para o encerramento desse trimestre, o quarto trimestre. E a aula de hoje é o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. É uma revista extraída do livro A Terceira Epístola de João, que foi publicado pela editora Betel, e o autor desse livro é o pastor Alex de Melo Cardoso. É um pastor lá do Rio de Janeiro, do Parque Esplanada, em Embu das Artes. É um teólogo universitário, presidente e cofundador do Ministry of Wilson, jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e da Associação Paulista de Imprensa. Este servo de Deus está sendo o canal de bênção em nossas vidas, para estudarmos esse quarto e último trimestre do ano de 2023. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, ok? Título da lição: o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. O nosso textuário diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo deve ser exemplo para o rebanho de um viver coerente com os princípios bíblicos para a glória de Deus. Vamos lá? Para os nossos 3 objetivos. Primeiro, ensinar. Depois, expor. E terceiro, revelar. Ensinar sobre o poder do discipulado. Expor o critério para verdadeiros discípulos que exercem liderança e revelar erro do falso poder. Muito bem. Deixa eu molhar o bico aqui. Vamos lá. O nosso texto de referência se encontra em Mateus 23. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será como o menor. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então vamos lá? Ser todo-poderoso é a natureza de Deus, chamada de onipotente. Ao homem resta reconhecê-la e se submeter a ela. Não é errado um discipulador ter o poder, desde que ele venha de Deus e sirva para a glória do seu propósito. Então, ser todo-poderoso é natureza de Deus. Não é errado ter poder. E todo discipulador, ele exerce um poder. Porém, esse poder deve emanar de Deus e servir para a glória do seu nome. O termo onipotência vem do latim, que significa que podemos falar omni, todo completo, mais potente, aquele que pode, potente, aquele que tudo pode. O nome de Deus
em hebraico é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ora, o próprio Deus se revela como sendo o Deus Todo-Poderoso. Conhecer esse atributo divino é fundamental para que o ser humano se coloque na dependência do Deus que tudo pode, ou Deus Todo-Poderoso. Engana-se quem pensa que conhece a Deus, mas se acha poderoso. Jesus destacou o poder de Deus em contraste com o poder humano. O tópico 1.1 diz assim: designa destino. Homens não são capazes de designar destino das pessoas. Só Deus tem esse poder, está em Provérbios 21. Deus tem esse poder e usa para a sua glória e propósito. Está em Filipenses capítulo 2. A maior mudança de destino foi quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem do inferno. Está em João 3,16, é uma passagem bem conhecida. Portanto, vinculada à eternidade, o homem com sede de Deus o homem com sede de poder estão com seu coração mais nas coisas da terra. Aquele que tem sede de poder, de domínio, está com o coração dele aqui na terra, como Diótrefes, que procurava ardentemente ser reconhecido como a pessoa mais importante naquela igreja local. Promove a santidade. A santidade é um atributo comunicável de Deus. Atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com o homem, amor, bondade, santidade, entre outros. Parte deles elencada por Paulo em Gálatas 5:22, como fruto do Espírito. A santidade, ou seja, a separação do pecado, é exigida por Deus. Agora aqui eu quero abrir um parêntese. A santidade que ele se refere aqui não é a santidade que era praticada em Levítico com rituais. Não. Esse ritual de separação, de santificação, já foi pago por Jesus. Nós não devemos fazer absolutamente nenhum ritual de santidade. Porém, nós devemos ter uma vida de separação. A separação de quê? Do mundo. A separação das coisas que nos contaminam e nos levam a praticar o pecado. A separação, ela é um instrumento exigido por Deus. A separação do mundo, a separação do pecado. Porém, nós ainda estamos no mundo e vivendo no meio do pecado, mas não somos deste mundo e nem somos praticante ávido do pecado. Amém? Não se deve confundir santidade com religiosidade. Outro parênteses que eu quero abrir aqui. Santidade e religiosidade. Por um lado, a santidade é a separação do mundo e do pecado. Por um outro lado, a religiosidade é o excesso desse querer ser santo, mas que outro, né? Um desejo desenfreado e às vezes absurdo para com as pessoas que nos envolvem, com a nossa comunidade, com nossos líderes, ou até mesmo com nossos liderados. A santidade é uma coisa e a religiosidade outra, sendo essa um esforço meramente humano e vão para alcançar o sagrado. A religiosidade é um esforço vão, mero, para alcançar a santidade. Porém, a santidade não exige esse esforço em vão. Não, a santidade exige a separação. Ainda que, para alguns, se separar de algumas coisas desse mundo, ele precisa ter um certo esforço. Porém, não com religiosidade. Amém? Vamos lá. Por meio do sangue de Jesus, todos são santificados. Está em 1 Coríntios 6, versículo 11. E devem manter em santidade e não ser dominado pelo pecado. Ok? Vamos lá.
Tem poder para exaltar. Exaltar no grego é upso, que significa elevar às alturas, elevar ao extremo da opulência, a prosperidade, elevar a dignidade, honra e fidelidade. É uma ação divina que afeta a vida natural e espiritual. Porém, eu quero aqui também abrir outro parênteses no que o desejo pelas alturas dessa vida. Existem pessoas que são altivas, né? E até parte da sua própria natureza, essa altivez. Contudo, nós devemos buscar o exemplo maior em Cristo, que sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, a ponto de Deus o exaltá-lo. Nós devemos ter um controle com o nosso ego. O nosso ego, quando ele está desenfreadamente, ele é incorrigível. E nós, cristãos, pequenos Cristo, devemos ter cuidado com o nosso ego. Diótrefes era um homem extremamente exaltado, como se diz aqui no norte, de um querer ser muito grande. Contudo, o exemplo maior que ele tinha era o próprio apóstolo João, que sendo apóstolo, em momento algum exigiu ser chamado de apóstolo e nem exigiu sua patente de apostolado, sendo ele o último do colégio apostólico vivo e ele que andou com o próprio Cristo. E Diótrefes não o respeitava pela sua altivez. A altivez, ela tende a nos deixar exaltados, arrogantes, prepotentes e outras coisas que desagradam a Deus. O caminho para nós cristãos é a humildade. E a humildade, ela deve ser exercida com sabedoria, simplicidade e mansidão. Diótrefes não tinha essas qualidades. Ele não promovia a santidade, ele não reconhecia o poder divino, ele não reconhecia que somente Deus é o Todo-Poderoso, não promovia a santidade no meio dos irmãos, porque ele instigava os irmãos contra a sua liderança. Qualquer pessoa que instiga os liderados, os discipulados, contra a sua liderança, ele não está promovendo também a santidade, e ele não promovia a humildade. Bem, o tópico 2 diz que o verdadeiro poder, Jesus veio mostrar o verdadeiro poder. Na contramão do mundo, esse poder está associado a um coração dedicado e incorruptível, a atitude generosa, sem esperar nada em troca, e a solidariedade junto aos que sofrem. Paulo resumiu o verdadeiro poder de um discípulo na figura de Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como falei agora há pouco, Filipenses capítulo 2 e 7. Por cumprir sua missão, Deus o exaltou soberanamente. Ora, nós devemos ter uma preocupação: cumprir com a nossa missão. A nossa missão vai fazer com que, no momento oportuno, sejamos não exaltados, mas reconhecidos, tanto pelos homens como por Deus. Por quê? Porque nada resiste ao trabalho. Revelar inteireza de coração. O coração do discipulador deve estar inteiramente voltado para o seu chamado, que é cuidar do rebanho de Deus. 1 Pedro 5 e 2, onde ele fala que nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Deus. Os religiosos estavam presos ao status de seus cargos, que faziam questão de exibir, e o pior, que o amor deles estava nisso. Mateus 23. João serviu com amor, alertou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está na sua primeira carta, anterior à terceira
carta de João, ele falando sobre o amor, que Deus é amor e quem não conhece a Deus não conhece o amor, e quem não tem o amor também não conhece a Deus. Deus busca os líderes segundo o seu coração, assim como ele buscou em Davi um homem segundo o seu coração. Queridos irmãos, a inteireza de coração de um discipulador, ter um coração inteiro voltado para a obra de Deus, é de fundamental importância. Qualquer pessoa que lidera na igreja, que lidera a comunidade, que está à frente do trabalho, seja ele em qualquer cargo da igreja, ele deve ter uma coisa em mente, no seu coração, que é deixar o seu coração voltado para aquela obra, seu coração aplicado àquele momento que ele está vivendo ali, para quê? Ele possa fazer um trabalho de excelência para o reino de Deus e para o próprio Deus. Nós devemos ter o cuidado de não deixar o nosso coração se envaidecer e nos levar à altivez, mas devemos estar com o coração voltado para a obra, nos servir a Cristo, nos servir à comunidade. Ao momento que nós estamos servindo ali nossos irmãos, discipulados, nós estamos servindo o próprio Cristo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. A dedicação é quem traz, é um ingrediente muito importante no sucesso. Estamos chegando aí ao final de um ano em que vai chegar o momento da colheita do trabalho de muitos irmãos e vai ser revelado aqueles que se dedicaram ao trabalho, aqueles que sofreram no trabalho, que se tiveram com o coração voltado para o trabalho, esses serão reconhecidos, tanto pelos homens como por Deus. Portanto, nós devemos ter um coração desejoso de coisas altas, não ter um coração desejoso de coisas altas demais. Quem faz isso corre risco de não alcançar e depois sofremos com um sentimento de incapacidade e frustração. Mas ter um coração voltado para a obra, um coração dedicado, pensando nas coisas que existe o ideal e o possível. Entre o ideal e o possível, eu devo ficar com o ideal. Mas quando não dá, eu fico com o possível. E eu devo ter este equilíbrio entre o ideal e o possível. Ora, o ideal era esse, mas o que foi possível foi esse. Mas está aqui o relatório do meu trabalho que eu fiz na obra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse mesmo princípio o Senhor Deus vai aplicar em nossa vida quando chegarmos diante do trono branco para prestarmos conta de tudo aquilo que fizemos através do corpo. Então, nós devemos ter este cuidado e este equilíbrio na casa e na obra de Deus, de fazermos as coisas equilibradamente. É solidário. O termo solidário vem do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido, e está relacionado a salvos em boa saúde. Gaio, um líder solidário, foi reconhecido por João pela sua boa saúde da sua alma. Está em terceira carta de João, versículo 2. Um líder, ele deve ter cuidado com a sua alma para não adoecer. E eu lhe digo que é mais fácil o líder adoecer do que o liderado. É mais fácil o discipulador adoecer do que o discipulado. Porque o discipulador ele corre mais riscos. E os riscos que afligem a sua alma e o seu coração. O discipulador está muito suscetível a decepções. O discipulador ele precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com as perdas e, consequentemente, as frustrações. Para que as perdas e as frustrações não afetem o seu ministério. Pois é comum, no meio da obra, você se decepcionar com algum liderado, você se frustrar com algum discípulo que você tinha uma esperança muito grande nele e de repente ele deixou para trás e caiu em pecado ou abandonou a fé. E o discipulador, ele precisa ter esse cuidado com a sua alma, assim como Diótrefes teve
com a sua alma, assim como João reconheceu que ia bem a alma dele. Nós precisamos ter esse equilíbrio para não cairmos no laço da frustração e da perda, da dor, e ficarmos abatidos, né? Porque é natural que o líder, o discipulador, ele tenha um coração muito aplicado, né, à obra. E a obra que nós fazemos é com pessoas. E pessoas são imperfeitas. E nós fomos chamados para trabalhar com pessoas imperfeitas. E nós também somos imperfeitos. Eu ensinei que o poder não está em valores que o mundo reconhece, mas naqueles que foram vividos e ensinados por Jesus. Tópico 3. Os discípulos em crise. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas com crise, que buscam impor sua autoridade, como Diótrefes fazia. A ausência de submissão fez com que este mau discípulo desrespeitasse sua liderança, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a receber o autor da carta. Como pode? Desafia a autoridade, ignora a fonte de autoridade, não serve de exemplo. O desejo de primazia de que Diótrefes tinha o fazia desafiar a autoridade espiritual que ele estava sobre o ministério do apóstolo João. O discipulador, ele deve ter um cuidado muito grande para ele não cair no engano do pecado e pensar que ele também pode ou foi chamado para ser o pastor da igreja, ou ele pensar que faria melhor do que o pastor. O caso aqui de Diótrefes era que ele já tinha no coração que foi chamado para ser o pastor e que poderia fazer melhor que o pastor da igreja. E nós, discipuladores, devemos saber o nosso lugar e a nossa posição na obra de Deus. Se Deus não lhe chamou para ser o pastor da igreja, certamente é porque ele tem alguma outra obra para fazer através de nós. E certamente aquele que foi chamado para ser pastor da igreja, ele também tem uma obra diferente da nossa. Mas que isso não diminui ninguém em nada. Mas que eu devo reconhecer que aquele outro é quem é o pastor da igreja. E que eu devo a primazia do respeito àquela pessoa. Seja ele um homem, uma mulher, ou até mesmo uma criança. Se ele está no exercício da liderança sobre a minha vida e eu me sujeitei a isso, eu devo reconhecê-lo. Pois assim fazendo, ele também vai nos reconhecer como bons obreiros, boas obreiras, servos de Deus. Diótrefes não tinha isso. Ele não desejava o bem de João, nem de Demétrio, nem de Gaio. Ele queria o primeiro lugar e queria ser reconhecido. Quem sabe, ele era daqueles irmãos que quando o pastor está pregando, ele diz que palavrinha xoxa, que coisinha mais fria, que mensagenzinha mais simples. Esse homem é muito raso, esse homem é muito simples, essa mulher é muito assim. Ora, nós devemos ter um coração humilde e reconhecer que ninguém está sempre pronto para entregar uma mega palavra, uma grande exposição. Tem dias que a gente serve mesmo na igreja o famoso arroz com feijão, mas que a gente joga um temperozinho em cima e dá uma comida saborosa. Mas uma coisa é não reconhecer o nosso lugar na obra de Deus. Já vi muitos obreiros tropeçando nesse caminho e caindo nesse caminho. Vamos lá. Ignora a fonte de autoridade. Ora, se ele já não desafia a autoridade, logicamente ele ignora a fonte de autoridade. Toda autoridade vem de Deus, Romanos 13:1. Por essa razão, responde a ele sobre como a desempenha.
e se não der fruto, será cortada. Por essa razão, aí ele responde sobre como desempenha, e se não der fruto, será cortada. Será cortada. Será cortada. Ele está falando da árvore que não dá fruto e que será cortada. Era assim na época de Jesus, na igreja primitiva. E continuará em Lucas 13:6, fala assim: quem exerce a autoridade eclesiástica sobre próprias regras está em pecado e precisa se arrepender. Ao não mostrar arrependimento por seu abuso de poder, Diótrefes mostrou sua arrogância e orgulho. O discípulo de Cristo está sempre sob a autoridade de Deus e serve ao propósito de Deus. Pois bem, deixa eu lhe explicar essa parte aqui bem fácil. Primeiro, Deus é o Todo-Poderoso. Deus nos salvou, nos chamou para nós estarmos na sua casa, servindo a Ele, buscando em santidade e debaixo da sua autoridade e poder. Mas Deus também designou homens, mulheres, para nos direcionar e ter poder sobre nós, enquanto liderados e servos de Deus. Toda igreja tem um pastor, ou quem sabe uma pastora, e todo pastor tem o poder e a autoridade de conduzir a igreja. E há momentos que o pastor ele precisa podar as suas ovelhinhas quando elas estão muito atiradas. Precisa corrigir, e precisa orientar. E numa dessas, algumas ovelhas tendem a não querer receber a correção do seu pastor. Quando uma ovelha não recebe a correção do seu pastor, ele está na mesma posição de Diótrefes. A arrogância tomou conta do seu coração. O orgulho e a altivez o envolveram de tal forma que o cegaram. Querido amigo que me ouve nesta hora, nós que estamos servindo a Deus numa casa, numa obra, nós devemos reconhecer quando o nosso pastor nos chama a atenção. Nos chama a atenção como igreja ou no individual. Porque há momentos que nós erramos como igreja e há momentos que erramos no individual. Diótrefes estava errando aqui no individual. E há momentos que nós erramos no individual e precisamos ser corrigidos. Mas bem-aventurado é quem recebe a correção e trabalha para que aquilo não aconteça mais. Quando nós nos submetemos na obra de Deus, nós não entramos só a metade, nós entramos todo. Todo o nosso eu está envolvido. E nós precisamos estar envolvido e com o coração aberto para receber a correção do nosso pastor. Amém? Porque um obreiro que não é assim, ele não serve de exemplo. Ora, irmãos, eu tenho 40 anos que caminho para a igreja. E eu tenho 53 anos de idade, eu não sou mais um menino. Mas eu já vi muitos obreiros e obreiras que tropeçaram pelo caminho, colegas meus, irmãos meus, que tropeçaram pelo caminho e estão afastados da casa de Deus por não se sujeitar com o coração aberto à correção. O discípulo cujas atitude e palavras não inspiram o rebanho de Deus, não serve, é mau. E é mau. Jesus disse que o discípulo deve ser julgado pelos seus frutos, ou seja, pela sua obra. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão não passa de um religioso. E Jesus disse que será humilhado. Mateus 23:12. Mas quem se humilhar será exaltado por ele, reconhecido por seus pares, como Gaio
e Demétrio foram reconhecidos pelo seu pastor, o apóstolo João. Um cristão autêntico jamais será bem-sucedido biblicamente por seus próprios méritos. Ao contrário, se tornará egoísta e insensível. Cuidado com isso. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Isso é uma grande verdade. O verdadeiro e legítimo reconhecimento que um cristão que está ou não em algum cargo ou função de liderança pode e deve buscar está em reconhecer o Deus Todo-Poderoso revelado em Jesus e expresso na vida de santidade. Ora, cuidado com o coração corrupto, que é natural. Cuidado com a altivez de coração. Reconheça, sempre reconheça, que a sua legítima autoridade foi levantada por Deus. Por mais que esse pastor que está aí te dirigindo seja uma pessoa bem simples, assim como eu, mas veja nele um homem, uma mulher de Deus. Veja na pastora da igreja, a esposa do pastor, por mais simples que ela seja, uma mulher de Deus, com virtudes inigualáveis. Por mais simples que seja o tempero que ele coloca na comida, mas procure você mesmo colocar o tempero também junto e não se levantar contra a liderança, não desafiar a liderança. Seja um verdadeiro discípulo que glorifica a Deus através de atos, pensamentos e palavras, para que você seja no momento certo reconhecido aqui na terra e no porvir. Fazendo assim, você será bem-sucedido na obra de Deus. Você será bem-sucedido nessa jornada até o dia do seu chamamento, ou quem sabe, do arrebatamento da igreja. Amém? Essa foi uma breve reflexão, um pequeno comentário a respeito da nossa lição de domingo. É uma lição muito fácil, muito simples, e eu creio que você deve dar uma estudadinha nela e colocar o seu próprio tempero. Mas se não quiser usar a minha lenha, por favor, coloca azeite nela e deixa Deus te usar. Amém? Não se esqueça de compartilhar, de deixar o like da fé e de deixar algum comentário para nos incentivar a ir mais longe, levando a palavra de Deus. Um grande abraço, bons estudos, que Deus te abençoe.